Você conhece as normas legais aplicáveis ao IPI, ICMS, PIS, COFINS e outros impostos e contribuições residuais? O doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, André Mendes Moreira, fez um estudo sobre o tema e deu destaque ao princípio da não cumulatividade tributária. Não cumulatividade tributária na Constituição e nas leis, IPI, ICMS, PIS, COFINS, impostos e contribuições residuais. Tese de doutorado apresentada à Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutor em Direito Econômico e Financeiro. O estudo é de André Mendes Moreira. Nossos convidados para debater o trabalho são o professor de Direito Tributário da Universidade de Brasília, Antônio Moura Borges, pós-doutor em Direito pela Georgetown University, e Severino Cajazeiras, advogado tributarista, a quem eu quero aqui agradecer ao professor Cajazeiras. Muito obrigado. Também ao professor Antônio. Agradeço a sua presença por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. E para que a gente entenda melhor o trabalho, vamos acompanhar um resumo. A primeira parte do trabalho trata das distinções entre tributação indireta e não cumulatividade. A segunda descreve as normas constitucionais da não cumulatividade tributária desde os primórdios de sua instituição no país. A terceira parte analisa os aspectos infraconstitucionais da não cumulatividade tributária. Bom, André, então gostaria que você falasse da metodologia e das dificuldades na elaboração do seu trabalho. Bem, Rimac, o trabalho ele se estrutura em três partes bastante distintas. Portanto, há uma parte dedicada ao imposto sobre produtos industrializados e à legislação que o rege, lei e decreto. Há uma parte dedicada ao ICMS, com o estudo da Lei Candir e também de leis estaduais que tratam de sua não cumulatividade. E, por fim, uma parte dedicada ao PIS e a COFINS e ao PIS e a COFINS devidos na importação de bens e serviços. Portanto, é sobre esses três pilares que o trabalho foi estruturado. E a grande dificuldade que encontrei ao longo do caminho, espero tê-la superado, foi a de amalgamar tributos tão distintos dentro de uma única teoria da não cumulatividade que fizesse sentido para essas exações tão distintas. Esse foi certamente o maior desafio que encontrei. Bom, nós vamos conferir aqui agora a parte da bibliografia utilizada para a elaboração deste estudo. Direito Tributário Brasileiro, autor Aliomar Baleeiro, editora Forense. Curso de Direito Tributário Brasileiro, autor Sacha Calmon Navarro Coelho, editora Forense. Direito Tributário, Linguagem e Método, autor Paulo de Barros Carvalho, editora Noeses. Bom, André, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo? A contribuição foi decisiva até pela minha própria história acadêmica. O curso de Direito Tributário do professor Sacha Calmon, que foi meu orientador no mestrado, trouxe as bases teóricas e também a própria estruturação que utilizei para a minha obra. O curso dele é dividido em três partes bastante distintas e que, ao mesmo tempo, se complementam. Uma parte de teoria geral do direito tributário, uma segunda parte de direito tributário constitucional e uma terceira parte de direito tributário infraconstitucional, sempre permeado pela jurisprudência. O professor Sacha sempre diz que o direito e o útil são uma só e a mesma coisa. Essa técnica não é nova. Na verdade, em um estudo feito por Adam Smith, o autor chega à conclusão de que uma das causas para o declínio do Império Espanhol foi a cobrança de um tributo plurifásico cumulativo intitulado alcabala, com alíquota de 14%, que incidia sobre toda a venda de mercadoria. Como era uma tributação elevada, que a cada venda, a cada operação incidia, isso incentivou a sonegação, incentivou a informalidade e desincentivou a livre organização empresarial. Em meados do século XX, na Europa, especificamente na França, busca-se uma solução, uma alternativa para essa forma de tributação que desincentiva o desenvolvimento econômico e incentiva a sonegação. E o francês Maurice Loret
que era então chefe da administração tributária da França, sai-se com a proposta do chamado Imposto sobre Valor Agregado, que se funda exatamente na não cumulatividade tributária e tem a seguinte premissa: o tributo continua sendo cobrado em cada etapa de circulação da mercadoria. Em cada venda há a incidência do tributo. Porém, toda vez que o tributo for pago, o vendedor terá o direito de se creditar, de compensar daquele valor a pagar o tributo que foi pago na etapa anterior. Essa ideia permite que o agente econômico repasse para o adquirente o custo do tributo. Eu estou vendendo uma mercadoria e o tributo incidente destacado em nota fiscal é de 20. Eu estou repassando esses 20 no preço de venda da mercadoria. E, ao mesmo tempo, eu não recolho os 20, eu recolho 10, 12, 18, dependendo de quanto a pessoa que me vendeu aquele bem recolheu. Assim, eu me recupero do imposto que eu suportei e repasso para frente aquele imposto que eu tenho que pagar. Isso permite a obtenção da chamada neutralidade tributária. E ainda dá a César o que é de César. Dando a César o que é de César, dando ao fisco o que é do fisco, não onerando os agentes econômicos, que se tornam apenas agentes arrecadadores do fisco, e fazendo o tributo, que é sobre o consumo, recair sobre o consumidor final, que é quem deve arcar com ele. Se eu decido comprar uma mercadoria, eu tenho que saber que sobre aquela mercadoria existe um tributo sobre o consumo, então haverá no preço da mercadoria um determinado percentual que eu pago e que os agentes vendedores, os agentes econômicos recolhem para o fisco paulatinamente, fracionadamente, ao longo de toda a cadeia produtiva. Trazendo para o Brasil essa forma de tributação, o Constituinte brasileiro buscou aplicar ao nosso direito, à nossa economia, pois o direito tributário impacta diretamente a economia, essa lógica da neutralidade tributária que pauta a tributação sobre o valor acrescido, adotada em mais de 140 países em todo o mundo. Vale aqui registrar que dos países membros da OCDE, que congrega os países mais desenvolvidos do mundo, apenas os Estados Unidos não adotam o imposto sobre valor acrescido. Lá se adota a sale tax na venda final da mercadoria ao consumidor e apenas ela. Uma espécie de imposto único e pronto. É um imposto de incidência única na venda direta ao consumidor final. E só. Qual é a grande vantagem da tributação sobre valor acrescido, além da neutralidade? E além de se fazer com que cada agente econômico pague um pouco ao fisco e vá se recuperando do montante nas suas vendas. A vantagem é que o fisco ganha muitos aliados no seu agir fiscalizatório. Por quê? Se no imposto plurifásico cumulativo a sonegação do vendedor era interessante para o comprador, pois o comprador teria que pagar o tributo pelo valor da sua venda e não teria direito a nenhum abatimento. No imposto plurifásico não cumulativo, sob a ótica da não cumulatividade tributária, o comprador quer a nota fiscal do vendedor. Por quê? É com base na nota fiscal em que se informa o tributo que foi recolhido pelo vendedor que o comprador terá o direito de abater do ICMS, do IPI ou do PIS/COFINS, dependendo do caso, por ele devido, o imposto que foi pago na etapa anterior. Então o fisco ganha aliados na sua atitude fiscalizatória perante a sociedade. Portanto, todos esses elementos contribuíram para que o imposto sobre valor acrescido se tornasse hoje um fenômeno. Né? O termo fenômeno é correntemente utilizado pelos doutrinadores nessa matéria e essa é a razão pela qual escolhi a não cumulatividade, que no Brasil é aplicada a 4 impostos distintos, 4 tributos distintos, IPI, ICMS, contribuição ao PIS e COFINS, além dos impostos e contribuições residuais por determinação constitucional. Portanto, temos uma peculiaridade em comparação ao imposto sobre valor acrescido, que é um imposto único usado em outros países que adotam essa mesma técnica. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já. Está
Estamos de volta com o Academia, hoje debatendo a tese de doutorado de André Mendes Moreira, apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutor em Direito Tributário. O estudo destaca a não cumulatividade dos tributos. Mas vamos agora conferir as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Direito Penal, Teoria Geral do Fato Punível e das Sanções Penais. De Aguinaldo Viana, editora Juruá. Aumento de capitais nas sociedades anônimas, de Mauro Rodrigues Penteado. Editora Núria Fabres. Os limites ao acordo em juízo e as garantias do processo justo, de Mauro Augusto Ponce de Leão Braga. Editora Fórum. Bom, temos aqui também disponível no mercado justamente o trabalho do professor André Mendes Moreira, que hoje está sendo apresentado aqui no Academia, a não cumulatividade dos tributos. O livro tem um título diferente da tese, né? Sim, a tese era intitulada Não Cumulatividade Tributária na Constituição e nas Leis, IPI, ICMS, PIS/COFINS, Impostos e Contribuições Residuais. Por sugestão muito bem-vinda do editor, eu enxuguei o título para a não cumulatividade dos tributos. Bom, vou pedir ao professor Antônio que dê início, então, aqui ao nosso debate. Professor. Gostaria inicialmente de elogiar aqui o programa Academia, dar oportunidade a que trabalhos tão importantes venham a ser divulgados, né, que o mundo jurídico venha a tomar conhecimento das pesquisas que são realizadas nas academias. Uma das críticas que se faz à academia é que ela se fecha e que realmente a sociedade deixa de tomar conhecimento e de aproveitar o resultado das pesquisas que são realizadas para a obtenção de títulos de mestre, doutor e até para titularidade. Eu gostaria de perguntar vários assuntos muitíssimo importantes. Na prática do direito tributário, são destacados e examinados aqui no trabalho. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor André Mendes Moreira. O caso da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há a incidência do IPI na importação de produtos estrangeiros para consumo próprio. Professor Antônio, inicialmente eu quero lhe agradecer pelos elogios à obra vindos do senhor. Realmente são envaidecedores, para dizer o mínimo. Muito obrigado. Fico extremamente honrado com os seus comentários. Especificamente quanto à pergunta feita sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que dispensa o pagamento do IPI na importação feita por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas que não sejam contribuintes do IPI no mercado interno, ao fundamento de que, como a pessoa física não é contribuinte do IPI no mercado interno, não paga IPI nas suas operações, nenhum de nós paga. Como a pessoa jurídica, que também não é contribuinte, por exemplo, uma sociedade médica que importa um aparelho de tomografia, ela paga ISS sobre as suas atividades e não IPI. Como essas pessoas físicas e jurídicas não contribuintes não conseguirão compensar o IPI pago por elas na importação com eventual IPI devido no mercado interno, porque esse IPI devido no mercado interno não existe, já que elas não são contribuintes do imposto, a cobrança do IPI na importação, segundo esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, feriria a não cumulatividade tributária. Com todo respeito, do ponto de vista técnico, não me parece que essa decisão esteja correta por uma razão singela. Como bem disse o professor Antônio, quando eu, pessoa física, me dirijo a uma concessionária de automóveis no Brasil e decido adquirir um automóvel, digamos um Toyota Corolla, na venda desse automóvel, para mim, pessoa física, incidirá o IPI que terá que ser recolhido pela fábrica. Não há não incidência pelo fato de eu não ser contribuinte do imposto. Na verdade, eu sou consumidor final e, pela lógica da tributação não cumulativa, eu tenho a obrigação de arcar, do ponto de vista jurídico, aquele imposto, que é recolhido pela fábrica, mas por mim suportado. Agora,
Se eu importo esse mesmo Toyota Corolla, eu, como importador, sou obrigado a recolher o IPI na importação. Essa é uma regra que visa a tratar de modo equânime, de forma isonômica, os bens nacionais e os bens estrangeiros. Se o nacional paga IPI, se o nacional paga ICMS, se o nacional paga PIS e COFINS, o estrangeiro terá que pagar, no momento do desembaraço aduaneiro, IPI, ICMS e PIS e COFINS devidos na importação. Essa regra nivela o bem estrangeiro e o nacional. Na verdade, o único tributo que se presta a desequiparar do ponto de vista tributário o bem estrangeiro e o nacional é o imposto de importação. Esse sim é tributo para controle do comércio exterior. Está havendo excesso de importação de determinado produto de determinado país, temos que proteger a indústria nacional, eleve-se o imposto de importação, que pode ser feito por decreto, inclusive. Mas esses demais tributos, tanto o IPI como o ICMS, como o PIS e a COFINS, que incidem na importação, têm que ser suportados pelo importador, caso o importador não seja contribuinte desses tributos no mercado interno, seja o IPI, seja o ICMS, seja o PIS e a COFINS. Por quê? Se eu, como pessoa física, suporto o IPI na compra de um bem no Brasil, por que motivo eu, pessoa física, ao importar um bem idêntico ou semelhante de outro país, não pagaria o IPI? O IPI é feito para ser suportado pelo consumidor final. Se o consumidor final é o importador, que não é revendedor desse produto no mercado interno, é ele que deve suportar o tributo e, portanto, não me parece que seja acertado, com todo respeito, claro, o posicionamento que já existe há muitos anos de que não é devido o IPI na importação realizada por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas não contribuintes do imposto. Me parece que é ao contrário. A sua exigência é que possibilita a implementação plena da não cumulatividade tributária como tributo que visa atingir o consumidor final. Bem, professor Antônio, professor Cajazeiras, Severino Cajazeiras, que inclusive é professor da UPS, a UDF, também o IESB e vice-presidente, como aqui dito, da OAB na seccional Distrito Federal. É uma honra muito grande me dirigir e estar participando de um debate tão importante para a academia, de maneira geral, como é o debate sobre a não cumulatividade dos tributos. É bom quando a gente fala de uma coisa que a gente acredita. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Diz a Bíblia, né? Então, é muito bom quando a gente fala de um tema. E eu quero parabenizar o doutor André pela excelente iniciativa de abordar um tema de relevante interesse, não só para a comunidade acadêmica, como também para a sociedade, para a economia de maneira geral. Por quê? Porque a não cumulatividade, ela está presente em todos os momentos, em todos os segmentos da economia nacional. E é por isso que eu pergunto por que outras atividades que são incluídas no processo de produção, insumos que são incluídos no processo de produção, não são descontados, abatidos no IPI, quando o produto industrializado, no ICMS, quando o produto comercializado. Eu queria ouvir a opinião de Vossa Excelência com relação a essas proibições que às vezes a legislação infraconstitucional traz, porque eu quero crer que o Constituinte, quando ele incluiu que o IPI e o ICMS eram não cumulativos, ele quis que o produto chegasse mais barato ao consumidor final. E não são todos os insumos, todos os produtos que incidem na cadeia produtiva que são permitidas essa não cumulatividade. Caro professor Severino Cajazeiras, meu vice-presidente da OAB do Distrito Federal, professor, acadêmico, advogado, primeiramente, muito obrigado pelos elogios feitos à obra, que eu tomo como um grande mérito da obra a partir de hoje, agradeço-lhe penhoradamente. E em relação ao seu questionamento sobre o alcance do direito ao crédito, a extensão da não cumulatividade no IPI, no ICMS, no PIS e COFINS. E a problemática surge por uma questão histórica.
Quando a não cumulatividade foi instituída no Brasil por primeira vez, ela foi no Imposto sobre Consumo. E o IPI é, de acordo com a própria lei, o novo nome do Imposto sobre o Consumo. A lei que rege o IPI é a lei que regia o Imposto sobre o Consumo. Então é o mesmo imposto. Imposto devido pelo importador e pelo industrial. Portanto, as primeiras lides, as primeiras batalhas judiciais entre fisco e contribuinte, que desaguaram nos tribunais superiores sobre o alcance da não cumulatividade, tinham por pano de fundo a lógica das indústrias. Discutia-se então se a matéria-prima, que é aquela que se agrega fisicamente ao produto final, como o minério de ferro na produção do aço, gera ou não gera crédito. Disse o Supremo, gera. A matéria-prima é essencial, é insumo essencial à produção do aço, no caso, o minério de ferro. Discutia-se também se outros produtos consumidos no processo industrial gerariam ou não crédito, ainda que não se integrassem ao produto final, como era o caso, por exemplo, de produtos químicos aplicados na elaboração de compostos que eram jogados sobre o produto final, mas a ele não se integravam, né? Por exemplo, esses produtos que eram essenciais à produção do bem, que eram necessários, fundamentais para o processo industrial, mas que não se agregavam fisicamente ao produto final, foram também considerados insumos, chamados de bens intermediários. Então, a primeira construção jurisprudencial foi feita sobre o imposto de consumo e posteriormente sobre o IPI, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e chegou à seguinte conclusão: são insumos as matérias-primas e os chamados bens intermediários, que são aqueles bens essenciais ao processo produtivo, nele consumidos, mas que não integram fisicamente o produto final. E sendo insumos, existe o direito de crédito sobre essas aquisições. Porque a premissa da não cumulatividade é: se a compra foi feita para viabilizar a atividade empresarial, o contribuinte, o empresário, deve se creditar do imposto que incidiu nessa compra. Essa é a lógica, essa é a premissa da não cumulatividade. Sendo assim, criado para o IPI, o Instituto da Não Cumulatividade, o que houve? Houve a sua extensão para outros tributos que não são devidos apenas pelas indústrias, como o ICM, que era devido pelos comerciantes, não apenas pelos industriais. Só que essa lógica de permitir o crédito sobre insumos classificados como matérias-primas e produtos intermediários, olhando-se para a lógica industrial, permaneceu mesmo quando a não cumulatividade mudou de tributo. Portanto, o comerciante hoje, vamos dar um exemplo do supermercado, ele não pode, à luz do fisco, mas o STJ felizmente tem mudado essa lógica, ele não pode se creditar do ICMS que ele suporta na compra daquela sacolinha plástica que é entregue ao cliente para embalar os seus produtos no caixa do supermercado. Aquilo é um insumo do comerciante, aquilo é um bem essencial, necessário à sua atividade de supermercado. Mas como diz a jurisprudência, insumo é matéria-prima ou produto consumido no processo industrial, nega-se o crédito ao comerciante. Ora, mas a partir do momento em que eu transponho o tributo não cumulativo da lógica industrial para a lógica comercial, o direito ao crédito deve ser adaptado. Eu não digo nem ampliado. Óbvio que ele será ampliado ou restringido, mas ele tem que ser adaptado. E isso não ocorreu. A situação se agravou em 1988, quando acrescentou-se o S ao ICM, passando a exigir ICMS dos prestadores de serviços de comunicação e dos prestadores de serviço de transporte não municipal. Quando se transpõe para o PIS e para a COFINS, tributo sobre receita, todo empresário ofere receita, a empresa é criada para oferir receita. Essa lógica, nós não podemos nos prender à lógica industrial do IPI, à lógica comercial do ICMS ou de prestação de serviço do ICMS. A lógica agora é a seguinte: a despesa foi incorrida para gerar receita? Resposta: sim. Conclusão: deve haver crédito de PIS e COFINS. Bem, eu quero aqui agradecer e parabenizar o André
Parabéns, André, Obrigado pelo trabalho. Também ao professor Antônio, ao professor Severino pela presença, nossos agradecimentos. E lembro que você pode participar do Academia. Para isso, basta enviar o seu trabalho para o endereço academia@stf.jus.br. Também é possível rever este programa no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.